Então, pessoal, galera do 7º ano, bom dia. Vamos lá, nossa aula de número 16. E hoje a gente aprofunda o nosso assunto sobre artigo, tá? Artigo de opinião, mais precisamente, tá bom? Então, a gente preparou aqui um apanhado sobre artigo. No livro de vocês, tem um breve resumo sobre artigo, e aí vocês podem estar acompanhando comigo também, tá bom? Então, a gente preparou algo assim, ó, no livro de vocês, capítulo 7, página 139, tá? Estou com o livro e peço que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar. O que eu vou falar agora, tá? O que eu vou falar hoje, algumas coisas tem no livro de vocês, outras coisas a gente fez uma breve pesquisa, mas vocês podem estar verificando junto à internet, pode pesquisar lá na internet e através do celular de vocês, que vocês vão encontrar isso que eu vou falar com vocês hoje, tá? Artigo de opinião, tá bom? O assunto tá no livro de vocês, pega lá e olha, acompanha comigo, beleza? O artigo de opinião é um gênero argumentativo típico de jornais, revistas e blogs. Alguns vestibulares também solicitam a produção desse tipo de texto, tá? Então fiquem atentos que nos vestibulares da vida vocês podem precisar dessa ajudinha, tá bom? O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano dos cidadãos, publicado geralmente, como já dissemos, em jornais, tá? Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião, principalmente nos vestibulares, tá bom? Então, eu quero que vocês atentem para as características, tá bom? O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio da argumentação, tá? Você terá que ter argumentos e defender argumentos esses que sustentem o seu ponto de vista, tá? E aí você irá defender seus argumentos de modo que você consiga convencer o leitor, de modo que você consiga convencer a pessoa que irá lê-lo, tá bom? A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais, tá? Então, um jornal de grande circulação, ele é publicado lá em São Paulo, e aí ele chega até aqui a gente, e de modo que a gente consiga entender o que foi dito lá em São Paulo, naquele determinado jornal, tá bom? Então, para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes, tá? Ocorridos nos dias ou semanas anteriores, costumam ser os temas do artigo de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social. Ela deverá ser clara, promover o debate público sobre as demandas da sociedade. A estrutura, nós vimos aí as características, tá? Nós vimos o que é o artigo de opinião e vimos as características. Então, ele tem como característica, tá? O gênero argumentativo, a norma padrão da língua portuguesa, e ele tem uma função, tá? Ele costuma ser de relevância coletiva. Os fatos que são publicados, eles sempre são temas, tá? Bastante ligados à sociedade, tá bom? A estrutura desse artigo de opinião. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes. E aí nós temos
as 3 partes fundamentais. Quais são elas? A introdução, tá? Com tese, e aí ela vem com parágrafos iniciais de um artigo de opinião, costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. E além disso, o ponto de vista defendido pelo autor, chamamos esse ponto de vista de tese. No caso das redações escolares e propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função, pois nesse tipo de produção textual o número de linhas é restrito. A introdução de um artigo de opinião, ela será, digamos assim, bastante resumida, tá? Não é que seja um resumo, mas a introdução, ela será bastante resumida. Eu tenho que ser claro naquilo que eu quero falar. Então, eu vou expor o meu tema na minha introdução e eu terei que ser bastante clara para que a pessoa que irá ler entenda logo de imediato do que eu vou falar no decorrer do meu artigo, tá bom? Uma forma de chamar atenção nos artigos de opinião são os títulos, né? Aquela chamadinha lá em cima, aquele título que chama a atenção. Geralmente os artigos de opinião, eles trazem títulos, né? Temas bastante, digamos assim, chocantes para a sociedade, tá? Tem um caso que está rolando na mídia esses dias que choca assim de tal modo que deixa a gente até dolorido, deixa a gente até doente, que é a questão do estupro culposo. Meu Deus, isso existe? Eu não quero nem adentrar nesse assunto, porque isso choca, deixa a gente dolorido. Eu me sinto dolorida quando eu ouvi esse caso que está sendo veiculado na mídia e em todas as redes sociais, em toda a mídia do Brasil. A violência contra a mulher, ela me deixa muito triste mesmo. Então, a segunda parte, né, a gente está falando ainda da estrutura do artigo. Então, nós vimos a introdução, tá? Agora, nós vamos ver o desenvolvimento. Tá parecendo com as nossas aulas lá de redação, né? Que nós vimos a estrutura da redação. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Da mesma forma, a gente tem um começo, meio e fim. Assim também segue com o artigo de opinião, tá bom? Então, no desenvolvimento, uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que, nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresente-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Bingo! Então, um argumento costuma ter 2 partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião. Então, artigo de opinião, como o próprio nome já diz, opinião. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de fundamentos, né? O desenvolvimento ele vai ter um artigo, uma argumentação minha, ela terá que ter 2 partes, fundamentação e análise. A partir do momento que eu vou falar de algo, eu preciso ter uma base. Então, a fundamentação nada mais é que uma base. Eu vou falar de alguma coisa porque eu tenho certeza, eu pesquisei, eu busquei e lá eu tenho como falar. Eu tenho uma base para me fortificar daquilo que eu preciso falar, tá? Então, que são as informações, os fatos, os dados e as referências, tá? Entre outros que o articulista busca para embasar sua opinião. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Ainda seguindo o exemplo dado antes, como a gente já falou, tá? Nesse caso,
O articulista, ele vai relacionar as informações citadas com a tese ao afirmar, tá? Tudo o que ele pretende falar. Então, eu preciso ter na minha estrutura a fundamentação e a análise, para que eu possa dar a minha opinião. Então, eu vou dar uma opinião baseado em algo que alguém já falou. É uma verdade, não pode ser algo meramente estipulado. Não, eu fui lá, eu acho, eu acredito. Não, tem que ser baseado numa verdade. Tem que ter uma fundamentação, como o próprio nome já diz, tá? E a conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e em seguida reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. A conclusão, ela vem fazendo aquele fechamento, tá? Então, é perceptível que a conclusão do artigo de opinião, ela vai tá, como se fosse repetindo, né? Ela repete resumidamente a linha argumentativa, tá? Desenvolvida durante a produção textual. Então, antes de começar um artigo de opinião, a melhor maneira de começar um artigo é desenvolvendo um bom planejamento ou até mesmo um projeto de texto. Então, a partir do momento que você faz esse planejamento ou esse projeto de texto, você consegue escrever bem um artigo de opinião. Gente, é prática, é leitura. Eu não vou falar de algo se eu não tiver certeza. Então, para produzir um bom texto, eu preciso praticar, eu preciso exercitar a minha escrita, tá bom? Eu preciso ter a capacidade de fazer uma boa reflexão, beleza? Então, iniciando o capítulo 7, na página 139, nosso primeiro assunto vem falando sobre artigo de opinião. Então, é só um breve resumo do que é um artigo de opinião. Qualquer dúvida, vocês buscam lá no livro de vocês. Aqui tem falando sobre o artigo de opinião, um primeiro momento, tá? E aí a gente preparou um outro resumo, né, sobre o que é um artigo. E na próxima semana nós iremos ver o artigo de opinião mais detalhadamente e iremos praticar, tá bom? Não é só ler sobre o artigo de opinião. Além de ler e estudar, nós iremos fazer um artigo de opinião. Nós temos tema no momento? Temos. A volta às aulas, por exemplo, né? Sem ser dessa forma remota. Na sala de aula, as aulas presenciais é um bom tema para um artigo de opinião. O que é que vocês acham? Eu acho legal. Então, por hoje, a gente vai finalizando, mas já fica a dica aí que a gente irá produzir o nosso artigo de opinião, tá bom? Turma do 7º, cheiro e nos encontraremos na próxima terça-feira, beleza? Bye, bye. Peguem o livro de vocês para ajudar a esclarecer sobre artigo de opinião, página 139. Bye, bye.